todas e a todos, dizer da minha satisfação de estar participando de mais essa jornada de estudos interdisciplinares, agora tratando do tema Direito e Economia. Queria agradecer e cumprimentar pela organização o professor Frederico Fleischer e, sem mais delongas, convidar a essa mesa o professor doutor Eduardo Gonçalves Rocha, que é mestre e doutor pela Universidade de Brasília, UNB, professor do programa de mestrado em Direito Agrário da UFG, autor de diversas obras, entre as quais Direito à Alimentação e Sujeito de Direito e Subjetividades. O professor Eduardo vai falar sobre a negação de direitos no contexto da globalização econômica e movimentos de resistência. Muito obrigada a todos. Bom, então, com a palavra, o professor Eduardo. Olá, gente. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero falar que é um enorme prazer receber o convite, um enorme prazer ter essa tarde aqui com vocês. Mais próximo do microfone, por favor. Muito obrigado, professor. É um enorme prazer receber o convite do professor Maria Cristina, professor Frederico Fleischer. É um prazer enorme estar diante dessa palavra, desse amplo público aqui. E o tema da palestra hoje será Negação de Direitos no Contexto da Globalização Econômica e Movimentos de Resistência. Eu darei uma especial ênfase e tentarei ilustrar como esse momento é complexo, essa negação de direitos no contexto da globalização econômica e a questão dos movimentos de resistência a partir da perspectiva que eu já venho estudando há alguns anos, né, que é relacionado ao direito à alimentação. Então, tentarei explicitar isso e ilustrar isso com base em alguns exemplos que trarei aqui, alguns dilemas, alguns desafios que a atual contexto, a atual conjuntura impõe aos direitos à alimentação, ao direito à alimentação e aos direitos. Vamos lá? Gente, eu queria começar com uma pergunta que é fundamental. Fundamental para um estudante de direito, fundamental para um estudante, sei que aqui não tem apenas estudantes de direito, mas fundamental para estudantes de outras áreas, bem como para qualquer cidadão. Né? O que é o direito? É extremamente importante que a gente, em especial os estudantes de direito, que a gente conclua o direito com reflexão sobre isso. Geralmente a gente enquanto cidadão, enquanto acadêmico, a gente não aprofunda em algumas questões substanciais, alguns conceitos que são extremamente relevantes. Um desse é o que é o direito. E procurando essa resposta, que não é simples de ser dada, a gente, historicamente, teve diversas correntes. Acho que agora ficou alto demais. A gente teve diversas correntes que se procuraram pensar sobre esse conceito. Talvez a primeira corrente, o direito moderno, ele surge há aproximadamente uns 200 anos e a partir daí surgem as próprias reflexões sobre o que significa o direito. E essas reflexões, por incrível que pareça, elas possuem uma introdução, uma reprodução dentro do senso comum. Então, são discussões que, por mais que elas surjam filosoficamente embasadas, sociologicamente embasadas, elas acabam sendo reproduzidas, como eu tentarei demonstrar para vocês, dentro da nossa visão do senso comum sobre o direito. Se eu perguntar para vocês o que é o direito, cada um de vocês vai ter uma visão dentro do senso comum, cada cidadão da rua vai ter uma visão dentro desse senso comum sobre o que isso significa. Agora, quando eu pergunto para vocês o que isso significa, eu estou perguntando assim, e para além desse senso comum? Né? Talvez uma das primeiras visões que a gente veja, mesmo dentro do senso comum, seja aquela, olha, o seu direito termina quando começa o meu. Né? Ou o meu direito termina quando começa o seu. O que está por trás disso?
Por trás disso está a ideia de um direito de um homem atomista, um homem que é uma realidade fechada em si, em oposição a um outro sujeito de direitos que possui seus próprios direitos. Daí a gente pensa, olha, os direitos do outro e o meu direito aqui. Eu possuo determinados direitos e aquela outra pessoa possui determinados direitos que são construídos e vistos de formas separadas. Filosoficamente, atrás dessa concepção, a gente pode perceber uma visão de direito muito associada ao direito natural, que foi a primeira forma, o movimento filosófico, que procurou tentar responder essa pergunta. Olha, os homens, eles são naturalmente iguais. Os homens, eles são naturalmente portadores de direitos naturais. Então, se eu sou naturalmente portador de direitos fundamentais por ser homem, então eu possuo uma redoma de direitos que estão à minha volta. E o outro sujeito possui sua redoma de direitos que está à sua volta. Qual que é o que me garante essa legitimidade? Olha, o meu próprio nascer enquanto homem, né? A minha própria natureza humana. Uma outra corrente vai falar assim, olha, o que me garante é a própria existência de Deus. A própria existência de Deus nos faz, todos nós, portadores de determinados direitos naturais, que é o direito natural com base teológica. E o outro vai falar assim, olha, é próprio da ordem natural das coisas que os homens eles sejam portadores de direitos. Mas todas essas divergências, elas partem do pressuposto comum de que nós somos naturalmente portadores de direitos fundamentais. Olha como isso tem uma reprodução ainda hoje no nosso senso comum. Hoje, quando a gente entra dentro de um debate sobre o direito, a gente fala, olha, eu tenho meus direitos em contraposição aos seus. Eu sou um sujeito que me construo e possuo naturalmente uma série de direitos fundamentais que não estão em complementariedade, mas de alguma forma em oposição. O meu direito termina quando termina o seu. Uma outra visão seria a visão positivista sobre os direitos fundamentais. A visão positivista sobre os direitos fundamentais, ao tentar responder o que significam, o que é direito, o que significa, o que é direito, irá responder, direito é tudo aquilo que o Estado ele positiva como direito fundamental. Então, o que é direito? Olha, o direito, para eu falar o que é direito na sociedade, eu vou ao texto constitucional e ali eu vou ver um amplo rol de direitos fundamentais consagrados naquela Carta Constitucional, e isso vai ser direito para o Brasil. Né? Se o Brasil não tem uma Carta de Direitos, ou se o Brasil vira um completo estado de exceção, sem uma Constituição, etc., então a gente pode falar assim, olha, os direitos eles foram extremamente limitados ou inexistentes dentro desse caso concreto. Essa seria em contraposição. Então, no primeiro momento, eu pude falar na visão de direito natural, que é, de alguma forma, eu nasço e sou portador como sujeito natural de direitos. No outro, eu posso falar de uma visão positivista. A visão positivista que é, o direito é tudo aquilo que está positivado. Né? Esse direito, tudo aquilo que está positivado dentro de um determinado contexto legal, seja uma Constituição, sejam as próprias leis infraconstitucionais. O que eu quero falar para vocês aqui é uma terceira visão de direitos, uma visão um pouco mais filosófica, mais sociológica, do que significam os direitos fundamentais. Eu vou falar assim, olha, que o direito, se ele por um lado, ele passa por essa positivação em um Estado, ele está na base dele esse comprometimento e esse ato de reciprocidade, onde eu coloquei, o direito está baseado na reciprocidade. O direito ele não se faz enquanto eu em oposição ao outro, mas ele se constrói a partir desse ato de reconhecimento mútuo de eu em relação ao outro enquanto um cidadão e o cidadão um reconhecimento em relação a mim como cidadão. É a partir do momento em que eu reconheço o outro enquanto um cidadão e o outro me reconhece enquanto um cidadão livre, igual e portador de direitos, é essa a base dos direitos fundamentais. Então, o que eu posso falar assim? Olha, o que são os direitos? Os direitos fundamentais é esse ato fundamental de reconhecimento da igual cidadania do outro. Isso pode parecer complicado, mas é muito simples.
É esse ato de reconhecimento de que o outro é um cidadão assim como eu sou. E a partir do momento que nós nos reconhecemos como cidadãos iguais, essa está a base do direito. Mas, Eduardo, isso ainda está muito abstrato. Sim, isso está muito abstrato. Por quê? Porque a resposta para isso, a resposta para o que significa cidadania, não é uma resposta que está dada, mas é uma resposta que é construída. O que significa cidadania hoje em dia, certamente, não é o que significava cidadania há 20 anos atrás. Os direitos que cada um desses cidadãos, os direitos que cada um de nós nos reconhecemos enquanto uma comunidade de cidadãos, hoje em dia, certamente, não é a mesma de 20 anos atrás. E certamente não será a mesma daqui a 20 anos. Eduardo, será melhor? Será melhor. Ou não. Por quê? Porque se esse direito, se esse ritual de reconhecimento, o que significa um direito fundamental, é reconhecer o que significa essa cidadania, e isso é algo processualmente construído, eu posso ter um horizonte de retrocesso daqui para frente. Não necessariamente a democracia ou a própria garantia de direitos, por mais que a gente deseje, é algo que sempre vai adiante. Não necessariamente. Né? Tem um autor que eu gosto muito, chama Axel Honneth. Ele vai trabalhar e se aprofundar bem dentro dessa ideia. Ele vai falar assim, olha, existem 3 esferas de reconhecimento. A esfera do amor, do direito e da estima. A primeira esfera de reconhecimento, que seria a da autoconfiança, seria aquela esfera que nós desenvolvemos nos primeiros anos de vida, dentro do grupo mais íntimo, mais próximo nosso. Então é nessa relação de reconhecimento recíproco entre o sujeito que vem ao mundo em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, em que ele se observa enquanto sujeito amado e um sujeito portador amado, que tem carinho, né? Isso dá autoconfiança para ele ir para uma esfera de reconhecimento um pouco maior. Essa esfera de reconhecimento é outra esfera de reconhecimento, que seria a esfera do direito. É aquela quando você vai tentar lidar com pessoas que você não necessariamente conhece, aquelas pessoas fora desse círculo íntimo mais próximo da primeira idade, que é a esfera do amor. Né? Nessa esfera, é isso, é o campo da cidadania, é a esfera do reconhecimento. O que é essa esfera do reconhecimento? É a partir do momento em que eu reconheço o outro enquanto cidadão igual a mim, igual em direitos, livre igual a mim, e, portanto, iguais cidadãos. Né? E a terceira esfera do reconhecimento seria da autoestima, porque eu preciso ter uma autoconfiança, para lidar com o mundo. É nesse mundo, a esfera de reconhecimento do direito me permite que eu aborde e me relacione com pessoas estranhas, mas sempre dentro do reconhecimento de que eu sou igual e que a outra pessoa é igual a mim, ou seja, somos iguais cidadãos. E, ao mesmo tempo, uma terceira esfera da autoestima, que, olha, por mais que sejamos todos iguais, todos nós somos singulares, ou seja, possuímos características que nos fazem diferentes de todos os demais. Então, a esfera da autoconfiança, do autorreconhecimento e da autoestima. Somos amados pelas pessoas mais próximas, somos reconhecidos enquanto pessoas, sujeitos de direitos pelos outros, mas e portanto iguais, ao mesmo tempo que somos sujeitos individualmente singulares, portanto, não necessariamente pessoas uniformes ou fungíveis em relação a todas as outras. Dentro da esfera do direito, procurando dar essa resposta, até aprofundar, porque isso vai ser importante para o tema da nossa palestra, o direito, ele está intimamente, o Honneth vai desenvolver que o direito, dentro dessa esfera de me reconhecer igual ao outro, reconhecer o outro em sua igual cidadania, está intimamente associado com um sentimento de justiça. Daí essa ideia de direito e justiça, elas estarem próximas para o Honneth e para a minha própria concepção que estou tentando anunciar aqui para vocês. Quer dizer, eu sinto
eu me sinto igual ao outro. A partir do momento que eu sofro alguma violação de direito, em que essa ideia de que estou igual ao outro, ela é violada, isso vai desencadear, ou tem um potencial de desencadear, a partir do momento que eu me sinto injustiçado, isso tem um potencial de desencadear uma luta por reconhecimento. Uma luta pelo reconhecimento tentando superar uma determinada situação que eu vejo enquanto uma situação de injustiça. Essa luta de reconhecimento, ela ganha corpo a partir do momento em que diversas pessoas se sentem injustiçadas por aquela determinada situação. Eu sei que está abstrato, por isso que eu vou tornar um pouco mais concreto aqui, né? Quando a gente vai falar sobre o direito à moradia, o direito à moradia, ele sempre... Vamos um pouco antes. O direito na sua primeira geração de direito, né? O direito à liberdade. O direito à liberdade, ele surge a partir de uma violação. Ele surge a partir de um fato histórico. Qual é esse fato histórico? Olha, os estados despóticos, os estados autoritários. É a partir do momento que existe um conjunto de estados autoritários que surge uma série de revoluções, a Revolução Francesa, que surge uma revolução por uma autonomia nacional dos Estados Unidos, para falar assim, olha, todos nós somos iguais. O Estado, ele não pode adentrar na minha casa quando ele bem entende. O Estado não pode me prender quando ele bem entende. A gente precisou de movimentos revolucionários, liberais, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, né, para afirmar esse conjunto de direitos. Em um segundo momento, essa própria ideia de liberdade, ela gerou uma série de injustiças, né? Quer dizer, as primeiras legislações, a ideia era, se eu sou igual, você é igual, então a gente pode livremente contratar. As primeiras legislações, isso deu um horizonte com uma série de injustiças. As primeiras legislações trabalhistas que surgem são as legislações trabalhistas em torno do direito à proteção da criança. Assim, olha, como assim, numa sociedade, o que significa isso, ser igual ao cidadão? O que significa ser igual ao cidadão? Significa proteger uma criança de trabalhar 16, 17, 20 horas. É a partir do momento que a mulher começa a se ver violada na sua cidadania, ao não ter garantido direito ao voto, ou não ter garantido direitos iguais em termos de livre manifestação do corpo, igual remuneração no salário, isso vai o quê? Esse sentimento de injustiça. Existe alguma coisa ferindo a minha cidadania aqui. Isso vai desencadear, ou tem um potencial de desencadear o quê? Uma luta e reivindicação pelo direito ao voto, por um direito não a uma tripla jornada de trabalho, mas uma divisão do trabalho com o homem. Luta que se dá de forma organizada, política, manifestação, mas uma luta também, um próprio sentimento sutil e desconstrutivo que vai permeando embates internos e cotidianos a nossa cotidianalidade em casa. Então, eu, enquanto esposa, chego em casa e não admito mais ter uma tripla jornada de trabalho por saber que o meu companheiro ali, ele é um sujeito igual a mim, é um cidadão igual a mim, portanto ele tem que compartilhar das mesmas formas, as mesmas responsabilidades que eu, isso é uma luta por direito. Isso é ressignificação de cidadania. Isso é um ato de resistência. Um ato de resistência individual, mas que está indissociável de um debate sobre o que significa cidadania em termos sociais. Essa luta por direitos, ela pode ser, e um passo importante para ela, é ser positivada pelo Estado. Então, quer dizer, quando eu falo em direitos, não necessariamente eu estou falando em que direitos são positivados no Estado. Mas o que? Quando eu vou lutando por direito, o que significa cidadania no nosso cotidiano, e a partir do momento que eu vou redefinir a cidadania, isso surge, abre margem para quê? Para que eu lute, para que o legislador ele faça as reformas constitucionais ou infraconstitucionais necessárias para que esse direito ele venha a ser assegurado. Quando, procurando já responder essa pergunta, o que significa os direitos, como passo inicial do que eu vou falar aqui, é isso. O direito, ele é fundamentalmente reconhecimento.
reconhecimento do outro enquanto cidadão, mas a partir do momento em que eu reconheço o outro como cidadão, eu também me reconheço enquanto cidadão, igual, livre em direitos, assim como ele. Então, o direito ele não se faz a partir de esferas. Meu direito termina onde começa o seu. Ao contrário, o direito ele é um ato de reciprocidade, é um ato de reconhecimento recíproco, de reconhecimento de cidadania. Então, quando um cidadão tem seu direito violado, aquilo potencialmente é falar assim, olha, aquele cidadão que tem um direito fundamental violado, o direito ao devido processo legal, enfim, algum direito fundamental, direito à saúde, etc., o que eu estou falando? Se aquele cidadão tem um direito fundamental que deveria ser obrigado, que deveria ser garantido em toda qualquer situação, violado, eu, enquanto cidadão, que sou igual, detentor dos mesmos direitos dele, potencialmente estou tendo meu direito violado. Não é apenas ele que tem seu direito violado, mas nós, enquanto sociedade, que nos comprometemos a assegurar para todos os cidadãos um rol de direitos fundamentais, nós, ao falharmos com um, estamos falhando com todos. Outra conclusão, quando a gente parte desse pressuposto do direito enquanto um ato de reconhecimento, a gente está trazendo uma dimensão histórica. O direito e a cidadania, ela é uma construção histórica. Se ela é uma construção histórica, é aquilo que eu falava para vocês. Ser cidadão há 20 anos atrás não é a mesma coisa do que ser cidadão hoje, e não necessariamente vai ser a mesma coisa do que é ser cidadão daqui a 20 anos. Vai ser melhor ou era pior? Não. Isso são as condições históricas. Nós, enquanto sociedade, que, de alguma forma, construímos o que é ser cidadão. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, uma série de demandas que hoje em dia se afloram de forma muito evidente, não se fazia de forma tão evidente assim. Né? Hoje a gente pode falar que, muito mais do que há 20 anos, o direito da mulher, a discussão da mulher sobre autonomia sobre o próprio corpo, etc., teve um avanço enorme. E isso, inclusive, gera um susto enorme para parte da população que está perdendo esse privilégio. Então, quer dizer, ser cidadão hoje em dia tem toda uma ressignificação do papel da mulher dentro da nossa sociedade. Em relação ao direito à alimentação, por mais estranho que pareça, por mais evidente que se pareça, até pouco tempo a gente não reconhecia o direito à alimentação enquanto um direito fundamental. Dentro do debate constituinte, a gente não via o direito à alimentação como um direito fundamental. Isso pode gerar um estranhamento muito grande hoje, mas não era. Até pouco tempo, quando a gente falava em políticas de combate à fome, a gente não pensava em políticas de garantia de um direito fundamental, mas isso estava intimamente associado a políticas públicas assistencialistas. Não sei se vocês foram na própria mente de vocês há um pouco tempo atrás, quando a gente falava do enfrentamento da fome, isso estava intimamente associado com políticas assistencialistas. Mas, inclusive, em termos sociais, isso não foi. Quer dizer, o debate sobre o que é alimentação, ele vai surgir, e a alimentação enquanto direito fundamental, ele só vai surgir na década de 90, por incrível que pareça. Dentro do texto constitucional, isso eu pesquisei para o meu mestrado, dentro do texto constitucional, a gente, dentro do debate constituinte, não tem nenhuma menção ao direito à alimentação enquanto um direito fundamental. Só foi na década de 90, em especial, um momento de fortalecimento ali da ação cidadania, de enfrentamento da fome, no início da década de 90, com Herbert de Souza, o impeachment do governo Collor, e aí, no momento do impeachment do governo Collor, do presidente Collor, ele assinou o Pacto de Reconhecimento de Direitos Sociais e Culturais. Dentro desse Pacto de Reconhecimento de Direitos Sociais e Culturais, estava relacionada a questão do direito à alimentação. Então, teve toda uma mobilização, toda uma luta por reconhecimento desse direito enquanto um direito fundamental. Hoje em dia, é difícil a gente virar e falar assim, olha, como assim, direito à alimentação, um direito tão básico, ele nem sempre esteve aí. Mas, se eu pergunto para vocês, há 15 anos atrás, eu falo assim, olha, precisamos enfrentar a fome, e vocês olham isso, ou um cidadão olha isso como uma possibilidade de dar, de realizar uma ação assistencialista e não garantir o direito fundamental para aquela pessoa, é porque o nosso olhar estava que garantir e livrar alguém da insegurança alimentar e garantir o direito à alimentação daquela pessoa não estava dentro dessa esfera de reconhecimento que significa ser cidadão.
são um exemplo de sutil de como isso se modifica e como isso se transforma historicamente. Então foi toda uma luta de movimentos sociais organizados durante a década de 90 que permitiu que a gente amadurecesse e falasse, olha, se a Constituição fala em dignidade da pessoa humana, é fundamental que dentro da dignidade da pessoa humana e de forma indissociável com outros direitos, nesse compromisso de igual cidadania, que o direito à alimentação, ele se realize sim. Como eu posso falar se direito, e a base do direito está no reconhecimento dessa igual cidadania, daí eu partir do pressuposto que direitos fundamentais são indissociáveis, porque fazem parte desse compromisso de uma igual cidadania, como eu posso falar em direito à moradia sem alimentação? Como eu posso falar de direito à saúde sem alimentação? Como eu posso falar de direito ao trabalho sem alimentação? Ou dignidade da pessoa humana sem pensar também a alimentação? Mas isso é uma conquista muito recente. Não à toa que só foi positivado na nossa legislação infraconstitucional enquanto um direito fundamental em 2006, com a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional. Só foi levado ao corpo constitucional em 2010. Em 2010, fruto dessa luta por reconhecimento, fruto dessa luta pelo que significa ser cidadão, que em 2010 o Estado ele trouxe para o corpo da Constituição mais esse direito, o direito à alimentação. Para direitos fundamentais, o que eu quero concluir para esse primeiro momento? Para direitos fundamentais é fundamental pensar em desafios. Pensar em direitos fundamentais é pensar em desafios e é fundamental pensar em resistências. Nós não temos direitos fundamentais que estão dados ou direitos fundamentais que estão assegurados. Hoje em dia, para a gente parece ser muito óbvio e muito tranquilo que qualquer pessoa que se acidente na rua faça parte do direito à saúde, via um serviço público de ambulância, resgatar essa pessoa, ou em casa. Mas até pouco tempo, quando a gente pensava em direito à saúde, esse serviço público de saúde, ele não existia. O SAMU ele não existia até pouco tempo. Esse serviço de ambulância, atendimento, emergência, até pouco tempo ele não existia. Então, quer dizer, faz parte dessa redefinição do que significa cidadania, do que significa direito à saúde, isso, determinados desafios e determinadas resistências. Isso vai continuar? Não sei. A gente tem uma série de instrumentos jurídicos que se propõem para que essas garantias, de alguma forma, elas se perenizem. Elas se tornem de forma mais constante e não se desfaçam com uma facilidade tão grande. Mas o desafio ele sempre está posto. Pensar em direitos fundamentais é pensar em resistência, ao mesmo tempo que é pensar por lutas. Lutas por reconhecimento, lutas contra injustiças sociais. E aí eu quero falar, dentro desse contexto entre o econômico e o local, dentro do direito à alimentação, de forma muito cirúrgica, um aspecto específico. Alguns desafios que se colocam do direito à alimentação e à saúde contemporaneamente. O direito à alimentação, e aí de forma bem cirúrgica colocando, quando eu penso em direito à alimentação, à água, à saúde e a sua relação com o sistema agrícola brasileiro, eu tenho que pensar a sua relação com o sistema agrícola brasileiro. Né? Tem o Michael Perman que ele fala: nosso eficiente sistema agrícola é contrário ao meio ambiente e gera deterioração da qualidade da alimentação. Quando eu penso, e quando eu costumo perguntar para os meus alunos, quando eu falo em consumo de água, aí eu sempre pergunto: quem vocês acham que consome mais água? As cidades, o campo ou a indústria? Normalmente a resposta automática é: olha, 80%, quase 90% da população brasileira está na cidade, quem consome mais água são as cidades. Esses são dados do Banco Mundial sobre alimentação, sobre o consumo de água no mundo. No mundo, o uso da água na agricultura representa 70%. O uso doméstico, 8%. O uso industrial, 22%. E no Brasil?
ocorreu a crise de água em São Paulo há 2 anos atrás, teve toda uma discussão em São Paulo, a cidade estava secando, etc. Né? Precisamos economizar água na torneira, etc. e tal, que é importante, mas a questão do campo não foi levantada. Vamos ver como significa o Brasil aqui. Olha aqui, esses são dados da Agência Nacional de Água. Segundo a Agência Nacional de Água, são dados oficiais relativos a 2015. 75% da água consumida no Brasil é para irrigação. 6% indústria, 9% consumo animal, 8% abastecimento humano-urbano, 2% abastecimento humano-rural. O consumo humano no Brasil, ele representa somente 10% do consumo de água. O consumo em atividades agrárias, irrigação e consumo animal, representa 84%. E o consumo da indústria representa 6%. O que eu falo? Quando eu vou falar em alimentação e água, que são direitos indissociáveis, como eu posso falar e abordar o problema de São Paulo se eu não olho para quem consome 84%? E mais sério, porque esses são dados oficiais, públicos. Dados públicos, professor, de onde? São dados públicos, qualquer um pode acessar na internet. A base de dados da Agência Nacional de Águas são aquelas formas de coleta de águas que estão oficializadas. Então, por exemplo, um poço artesiano que eu furo na minha casa de forma ilegal, ele não entra dentro desse dado. Contudo, também não entra dentro desse dado um desvio irregular que eu faço em um leito de um rio. Isso nos leva a pensar que, se a gente for olhar faticamente o consumo de água utilizamos, a gente não tem dados para afirmar isso. Mas se a gente olhar no campo probabilístico, tem a possibilidade do consumo de água em atividades agrárias ele ser muito maior em termos percentuais do que está aí demonstrado. Aí eu volto para a pergunta: como a gente pode pensar a situação da ausência de água ou escassez de água crescente em São Paulo, Goiânia, Aparecida, se eu não olho para as atividades agrárias? Se eu não penso nesse grande desafio e as próprias resistências que daí surgem. O rio é o mesmo. O lençol freático é o mesmo. O aquífero é o mesmo. O desafio que se coloca, ele é indissociável. O desafio da água no campo e da cidade. Tem um outro desafio que a Agência Nacional de Águas coloca para a gente. Isso, segundo o relatório, é interessante quando a gente lê o relatório, ela coloca essa frase de forma um tanto quanto entusiástica. A área irrigada em 2014 foi estimada em 6,11 milhões de hectares, ou 20% do potencial nacional, que corresponde a 29,6 milhões de hectares. Observa-se o expressivo aumento da agricultura irrigada no Brasil nas últimas décadas. Eu estou falando já em números alarmantes, 84% da água sendo consumida pela agricultura. Só que a própria Agência Nacional de Águas fala que o consumo nas atividades do campo ela vem se dando de forma crescente e ainda está muito aquém do potencial das áreas, potencial relacionado às áreas plantadas. Quer dizer, a escassez de água e a disputa por água, ela tende a aumentar expressivamente. E aí, é interessante, porque quando eu falo de Goiânia, quando eu falo de Aparecida, quando eu falo de São Paulo, eu falo de cidades grandes que possuem toda uma estrutura de investimento que permita fazer uma barragem de João Leite, que permita fazer todo um sistema de captação que está em volta ali de São Paulo. Mas a gente tem um rol de pequenas cidades
espalhadas pelo Brasil, de quem aqui é do interior sabe que isso é um problema crescente, que falta água de forma crescente a cada ano. Por quê? Porque você não tem uma estrutura igual Goiânia, São Paulo, que já vem enfrentando, como a gente viu, e vê cotidianamente. Quem mora em Goiânia sabe. A cada ano, isso vem se agravando. Em São Paulo, a gente viu, em pequenas e médias cidades, que não possuem toda essa infraestrutura, é pior ainda. E aí a gente tem que pensar, olhar para o campo. E quando a gente olha para o campo, a gente tem que pensar e problematizar determinado modelo produtivista do campo. Por quê? Porque a gente tem um determinado modelo de produtividade do campo que surge na década de 60, a partir dos ideais da Revolução Verde, que fala: precisamos de monocultivos, precisamos encurtar ciclos de produção e que utiliza um consumo expressivo de água. É um modelo de produção de grãos, de commodities agrícolas, que consome de forma um tanto quanto expressiva a água. E aí não é apenas a questão do consumo da água de forma expressiva. É um próprio modelo de desenvolvimento agrário, ou de economia agrária, que está intimamente em conflito, e infelizmente a gente viu isso em 2012 com a reforma do Código Florestal, com o meio ambiente. Então não respeita a própria lógica, além de consumir de forma exacerbada, como a gente viu, a água, não respeita o próprio ciclo natural, permitindo a sua reposição. Aí a gente está falando tanto de destruição das áreas de preservação permanente em volta dos rios, a gente está falando de perda mundial dos solos, a gente está falando de compactação desses solos, a gente está falando de um modelo de desenvolvimento agrário que se constrói de forma intensiva no Brasil, mas se colocou enquanto modelo de agricultura em termos globais, desde a década de 60 vem sendo construído como um termo de desenvolvimento global. Daí nosso problema é ele não ser dissociado dentro de um modelo de agricultura desenvolvido para o campo em termos globais. Tem uma autora que possivelmente alguns de vocês já devem conhecer, a Vandana Shiva, que ela mostra muito semelhante o que acontece no Brasil na situação da Índia. Se a gente for a diversos países, as situações de perda de biodiversidade, de agravamento da crise em relação à água, de aumento exacerbado do consumo do agrotóxico, câncer, empobrecimento da própria diversidade da alimentação. Isso é um problema crescente em relação ao Brasil, em resultado de um modelo de desenvolvimento agrário que se constrói nacionalmente, mas que tem uma ponte, um determinado modelo de desenvolvimento colocado no campo em termos globais, que coloca como desafio, um determinado modelo de desenvolvimento do campo, se coloca como desafio para a efetivação do direito à saúde, alimentação e água. E se isso coloca como desafio, a gente tem que começar a pensar em resistências. Porque se a gente não pensa em resistências, a gente vai continuar tendo esse direito à igual cidadania violado. Na minha casa vai começar cada vez mais faltar água para questões básicas. Aí a gente estava falando de uma igual cidadania. Eu vou começar a reconhecer com cada vez mais frequência a possibilidade de eu não ter uma água potável na torneira, ou não ter água nenhuma. Disso ser um fenômeno que se agrava cada vez mais nas pequenas e médias cidades e chega para as grandes cidades. Eu tenho que pensar no campo. E ao pensar o campo, eu tenho que pensar um modelo de desenvolvimento do campo que se constrói localmente, nacionalmente e internacionalmente, ou seja, globalmente. Um modelo de consumo que não respeita a reposição da água, que não respeita o ciclo da água e que consome de forma exacerbada esse próprio bem fundamental do que significa a água. E aí os conflitos, a Vandana Shiva ela ressalta muito bem isso em relação à Índia. Existe uma série de conflitos na Índia que a gente começa a ver hoje em dia no Brasil. Começa a ter os conflitos pela água. Vou trazer algumas fotos aqui que vocês devem ter já visto, que foi bem noticiado nos últimos dias em Goiás.
Esse é um projeto que tem licenciamento ambiental, processo de captação de água de 5.000 hectares. Olha o tamanho dos... Isso é água desviada do rio Araguaia, olha o tamanho do caminhão ali embaixo. Tudo isso é água desviada do rio Araguaia. Isso aqui é um projeto. Esse tem licenciamento ambiental. Esse aqui não tem licenciamento ambiental. Segundo o Popular, esse canal ele tem 11 metros de largura e 3 metros de profundidade. Parece a transposição do Rio São Francisco, né? Mas não é não. Só essa fazenda, esse canal é para irrigação de 30 primores centrais. Quer dizer, é uma fazenda. Segundo informações do próprio Jornal Popular, é a quantidade de água suficiente para abastecer uma cidade maior, com mais de 45.000 habitantes. A gente está falando de uma propriedade. Tem relatos, se alguém for de Aruanã, pode confirmar ou não pode confirmar ou não esse relato, mas tem relatos da população ribeirinha lá, na época de seca do Araguaia, que quando as bombas para esse pivô central elas são ligadas, os ribeirinhos, os pescadores, eles sentem 30 minutos, 40 minutos depois, o nível da água do rio da Araguaia, na época da seca, em Aruanã, tendo um leve decréscimo no seu volume. O rio ele baixa um pouco, para vocês verem o nosso desafio. Isso aí que eu estava falando, foi tirado do G1 também, é porque é uma flagrante extração ilegal de água. Então, aqui não está bombeando água ainda, mas é um canal de desvio de água e não está contabilizado ali naquele dado de 84% do desvio de água na boca. Aí eu falei que envolve tanto o atual modelo agrícola, que se faz localmente, nacionalmente e internacionalmente, ele envolve tanto a captação de água, mas envolve também um conflito permanente com o próprio respeito ao ciclo da água, ou seja, um próprio respeito à natureza, ao direito ambiental, etc. Todos vocês já devem ter acompanhado o debate sobre o Código Florestal, mas eu só vou trazer um dado aqui que talvez seja um dos mais alarmantes. A Lei 12.652, que é o novo Código Florestal, de 2012, ela traz seu artigo 4º, inciso 1º. Considera-se área de preservação permanente as faixas marginais de qualquer curso de água natural e perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular. O que é a borda da calha do leito regular? É o rio quando está seco ali. Esse é o leito regular. Então você começa a contar a área de preservação permanente a partir dessa calha do leito regular. Como era o antigo Código Florestal? O antigo Código Florestal era, esse artigo 2º. Consideram-se de preservação permanente vegetação natural situada ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima será. Então, antigamente, era o seguinte, pensando no Rio Araguaia. Rio Araguaia, na época da seca, ele tem seu leito regular. Na época da chuva, ele se expande. Segundo o antigo Código Florestal, você permitiria, esse rio se expandiria, dentro desse limite máximo, você contaria a partir daí a área de preservação permanente, que no caso no Rio do Araguaia era de uma faixa de 500 metros para cada lado. Agora não. No Rio Tocantins, no Rio Amazonas, tem determinadas regiões que o rio ele se expande por quilômetros. E é fundamental, isso faz parte da própria permeabilização do solo, da própria biodiversidade que se faz, se constrói ali. Então, se respeitar esse ciclo de expansão, a partir do momento dessa expansão, você construir área de preservação permanente. Isso no campo e na cidade. Hoje
Hoje em dia não. Hoje em dia você pega o leito regular e se expande a partir daí. Um exemplo, uma foto muito interessante que o Ministério Público de Goiás fez é essa aqui. Hoje, essa linha vermelha significa para o Rio Araguaia o que é a área de preservação permanente para o Rio Araguaia. Você pega o leito regular e acrescenta 500 metros. A primeira linha amarela ali, que como mostra a foto, em alguns lugares chega a 1.900 metros, da atual faixa de preservação permanente, que são 500 metros, então daria 2.400 metros. A primeira linha ali, ela é a linha da área máxima que vai ao rio. É onde o rio, na época da cheia, ele se expande. A segunda linha amarela era onde era a antiga área de preservação permanente. Olha a redução que a gente teve em termos de proteção do rio Araguaia, mas o rio Araguaia é um exemplo da preservação de todo e qualquer rio que a gente teve no Brasil. Sabendo que, infelizmente, o discurso que permeou a alteração do Código Florestal foi: olha, precisamos dar apoio para a agricultura brasileira. A questão é, não precisamos dar apoio para a agricultura brasileira, mas qual o modelo de desenvolvimento agrário vem sendo desenvolvido de forma majoritária no Brasil e quais os desafios que isso nos coloca em termos de direitos fundamentais. Em termos de eu reconhecer você, estando em Goiânia, assim como eu, um sujeito portador de direitos fundamentais, em que a alimentação e a água, ela é fundamental. E isso significa ter água de qualidade e acessível. Se eu tenho um modelo agrícola que consome 84% da água, mas igualmente eu tenho um modelo agrícola que vem destruindo a legislação ambiental e não respeita a própria lógica do ecossistema, permitindo a reposição dessa água, a gente tem um modelo de desenvolvimento, a gente pode chegar à conclusão que a gente tem um modelo de desenvolvimento agrário que coloca um desafio enorme a direitos fundamentais. E a partir do momento que esse modelo de desenvolvimento agrário coloca desafios enormes para direitos fundamentais, a saúde, a água, a alimentação, a gente tem que começar a problematizar esse modelo. A gente tem que, de alguma forma, começar a pensar resistência a esse modelo, que se constrói, como eu vou tentar demonstrar aqui rapidamente, nacionalmente e globalmente. Então, quais são as consequências? Erosão do solo, falta de água, degradação ambiental. E aí tem o Altair Salles, que era um professor aqui da PUC, que ele fala, em média, 10 pequenos rios cerrados desaparecem a cada ano. É isso que a gente está falando. Então, quando a gente vai para Goiânia, quando a gente vai para as diversas cidades exteriores e a gente vê esse problema se agravando, a gente começa a pensar quais são os desafios e quais são as resistências. E aí a gente começa também a pensar, né? Por que foi tão debatido há 2 anos atrás a crise da água em São Paulo e ninguém, com muitas poucas pessoas, com muitos meios de comunicação, foram lá na origem do problema. Falaram assim, olha, é importante economizar água em casa? É importante economizar água em casa. É importante deixar o solo da cidade mais permeável? São medidas importantes, com certeza. Com certeza. Tudo isso significa o quê? Redefinição do que significa direito ao meio ambiente, redefinição do que significa esse ato de reciprocidade do que é ser cidadão. Mas existe uma dimensão fundamental que é nosso sistema agrário, pautado pelo monocultivo, que não foi tematizado. E por que esse silêncio? Você fala assim, olha, vamos economizar água em casa? É importante, mas a raiz do problema não está aí. Ou de alguma medida, não é um fator tão determinante. Não que seja relevante, gente, não me entenda assim. Só estou chamando a atenção para um outro ponto. E aí, quando a gente fala em direito, desafios postos
ao direito à alimentação, saúde e água, a gente vem a um outro aspecto, intimamente relacionado a esse modelo de produção agrária. Hoje, 15 espécies respondem por 90% dos alimentos vegetais e 4 culturas, milho, trigo, arroz e soja, respondem por 70% da produção e consumo. A gente tem um modelo, qual que é a conclusão disso? Isso são dados mundiais. Quando eu falo do problema, não é um problema do Brasil, mas toda uma estratégia global de desenvolvimento do campo desenvolvida a partir da Revolução Verde. Qual que é a conclusão, entre as diversas conclusões e significados que a gente pode trazer desse dado? Há uma erosão genética e uma erosão em termos de diversidade, cultura, em termos globais, enorme. Enorme. Hoje em dia, quer dizer, a alimentação humana, ela sempre foi marcada por uma diversidade enorme. Os povos que moravam no Cerrado, eles tinham suas frutas, verduras, etc. E toda a base de alimentação deles eram extraídas daí. Hoje, dentro desse contexto de globalização, a gente está globalizando um determinado modelo de produção agrária e a gente está globalizando também um determinado modelo de consumo e um determinado modelo de alimentação. Esse modelo de alimentação, 4 culturas, milho, trigo, arroz e soja, respondem por 70% do que é produzido. Eu tenho um crescimento de um determinado modelo agrário que privilegia, fundamentalmente, 4 culturas. 4 culturas que se tornam o cimento da alimentação mundial. A base para eu fazer qualquer coisa na alimentação mundial. Hoje, Estados Unidos e Reino Unido, aproximadamente 50% do que eles consomem já são alimentos ultraprocessados. O Brasil, isso está em torno de 10%, mas é algo que tende a aumentar. Em especial porque a taxa entre os jovens ela é uma taxa crescente. E o que eu estou falando de alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que você chega e coloca na geladeira, já está no micro-ondas, já está pré-pronto. São ricos em gordura, sódio, açúcar, gerando toda uma obesidade, gerando hipertensão, câncer, etc. Não é à toa que determinados problemas sanitários, de saúde, eles se globalizam também. A questão do ataque cardíaco, a questão da obesidade. Esses são desafios colocados em termos globais e locais ao direito à alimentação, à saúde, que estão associados a um determinado modelo de produção agrária. Por quê? Porque a gente tem um modelo de monocultivo que privilegia 4 culturas. Gente, eu estou falando de 9 bilhões, quantos bilhões de pessoas? 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo, em que 70% da produção mundial são 4 culturas. 4 culturas que podem se transformar em qualquer coisa. É a cerveja, é o salgadinho, é o macarrão, é qualquer coisa. São os cimentos mundial. Tudo com muito sódio, com muita gordura e com muito açúcar. Considerados juntos, a outra frase, considerados juntos, a soja, a cana-de-açúcar e o milho foram responsáveis por 57,7% do valor da produção dos 20 principais produtos no Brasil no ano de 2012. Esse é o SOF. É o relatório do Banco Mundial, a partir de dados oficiais do governo brasileiro, falando sobre a situação de segurança alimentar no Brasil. No Brasil, soja, cana-de-açúcar e milho representam 57,7% das principais culturas. A diversidade genética, a diversidade de produção, a diversidade de sabores, ela vem se empobrecendo. Isso é um problema de saúde global. É um grande desafio global. Que a gente precisa começar a pensar as existências para isso. Dez empresas controlam 1/3 do mercado mundial de sementes e 80% da de agrotóxicos. Eu tenho um modelo de produção agrária que
que consomem água de forma exacerbada, no Brasil 84%, que reduz a biodiversidade e a produção de alimentos basicamente em 4 culturas e, em termos globais, 10 empresas controlam 1/3 do mercado mundial de sementes e 80% de agrotóxicos. É um mercado, em termos globais, extremamente concentrado. Esse monocultivo, ele demanda sementes próprias para eles. E esse mercado de sementes, ele se concentra cada vez mais na mão de menos empresas. Esse monocultivo, ele demanda um consumo crescente de agrotóxicos. Não é à toa que nos últimos 5 anos o consumo de agrotóxicos, a média de consumo de agrotóxicos por cidadão no Brasil, segundo o dossiê Abrasco, subiu de 5,2 litros para 7,5 litros. Então demanda uma taxa crescente de consumo de agrotóxicos. E esse consumo crescente de agrotóxicos, ele está concentrado num número cada vez menor de empresas. 80%, 10 empresas controlam 80% da venda de agrotóxicos. Olha como o problema local, ele é dissociado de um capital internacional que domina o quê? A base da agricultura, que é a semente, mas que domina também, porque essas sementes, devido ao próprio desenvolvimento intenso dela, demanda, e o próprio empobrecimento do solo demanda fertilizantes em taxa crescente e agrotóxicos também. Você tem um capital, um conjunto de empresas que concentram a venda de sementes, concentram a venda de agrotóxicos, uma agricultura que consome de forma exacerbada água e os recursos naturais para produzir o quê? Uma quantidade cada vez menor de alimentos. Por quê? Porque a gente tem uma uniformização dos hábitos alimentares. 6 empresas controlam 85% do comércio mundial de cereais. Eu estou falando que o consumo de alimentos em termos mundiais e globais, ele está concentrado num número pequeno de pessoas, de empresas, pessoas jurídicas, empresas. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, não estão apenas aqui no Brasil. Não controlam apenas cada vez mais o que a gente come e consome aqui no Brasil. Eles controlam o mercado global de alimentos. Olha a gravidade do problema. A semente, que é a base da agricultura, se concentra cada vez mais em um número pequeno de empresas. Eu tenho uma forma de desenvolvimento agrário que não respeita o meio ambiente, consome de forma exacerbada água para fazer o quê? Para consumir, para produzir uma quantidade cada vez menos diversa de alimentos. Esse produto, eles são comercializados por um grupo pequeno de multinacionais que processam esse cimento, trigo, arroz, soja, tudo quanto é coisa, para quê? Para ser vendida na casa de todos nós. Quando eu falo tudo quanto é coisa, existe uma industrialização crescente de água. Se vocês forem pegar a água, cada vez mais ela se torna um produto valioso. Até mesmo porque a taxa de consumo de refrigerante açucarado, ela, felizmente, ela teve um certo decréscimo nos últimos anos no Brasil. O pessoal começou a ver que Coca-Cola é uma porcaria, assim como qualquer outro refrigerante. E aí o que essas empresas começaram a fazer? Começaram a se apropriar da água. E começaram a falar assim, olha, a água que vocês consomem não presta, então a gente vai começar a vender água para vocês, que é a mesma. Mas agora a gente vai começar a cobrar por isso. Isso coloca um desafio a direitos fundamentais. O que estamos comendo? Isso é um modelo de produção agrária que tem impacto em um modelo de comercialização
desses cereais, do que estamos consumindo hoje em dia, nas doenças que se globalizam, diabetes, câncer, obesidade, e que nos colocam problemas cotidianos. Por quê? Porque a gente tem uma própria cotidianidade que nos permite cada vez menos cozinhar em casa, ter tempo de cozinhar em casa, ter tempo e acesso a alimentos bons e baratos e de qualidade. Opa, pulei aqui, deixa eu voltar. Queria trazer um dado para vocês, só que eu acabei esquecendo aqui, porque é o seguinte. Dentro desse contexto, e aí um outro grande desafio que a gente pode colocar hoje em dia, que é o escândalo das sementes. A base da agricultura, infelizmente eu não trouxe aqui a redação legal para mim, eu tinha incluído no texto da apresentação. A base da agricultura é a semente. Isso é um bem fundamental. Um bem fundamental. No entanto, em 2003, a gente teve a aprovação de uma lei que fala, olha, a semente no Brasil, para ela ser comercializada, ela tem que ser uma semente certificada. Ela tem que ser uma semente certificada. Quem não pode consumir semente certificada? Agricultura familiar, assentados e comunidades indígenas, que são as sementes crioulas. O que isso significa? Isso significa que eu, enquanto agricultor, para eu ter as minhas sementes, para eu produzir as minhas sementes e plantar as minhas sementes, o Estado brasileiro, ele fala, você não pode. O Estado brasileiro, ele fala, olha, você tem que comprar uma semente de alguma empresa ou de algum certificador. A não ser a pequena agricultura e a agricultura, o assentado, a agricultura familiar e a comunidade indígena, e os povos indígenas, que, diga-se de passagem, produz 70% dos alimentos que vão à mesa. 70% dos alimentos que vão à mesa que nós consumimos são produzidos pela agricultura familiar, assentados e assentados, pela agricultura familiar. O que é essa lei de mudas e cultivares? Ela fala, a lei de mudas e cultivares de 2003, ela fala, olha, para você produzir, você tem que produzir com base em uma semente certificada. Você não pode mais, o agricultor brasileiro, ele não pode mais deter sua semente, a não ser por uma, e plantar essa semente, a não ser por uma única geração, a safra seguinte. Caso contrário, ele tem que comprar sementes certificadas, e a base dessas sementes certificadas está o quê? A própria uniformidade das sementes. Isso atendendo o quê? Isso atendendo o interesse crescente, aí eu quero fazer ligação com vocês com um dado que eu tinha trazido. O mercado mundial de sementes está cada vez mais monopolizado em um número menor de pessoas, de grupos. Não é à toa que em 2003 a gente teve uma lei que vem regulamentando isso para falar o agricultor grande, ou que não seja familiar, que não seja assentado, para ele produzir, ele tem que comprar uma semente certificada. A base da agricultura, a base da diversidade, a base, se a gente pode falar, de uma soberania alimentar, ou mesmo uma soberania nacional, que seria a possibilidade de nós termos nossas próprias sementes, até isso é colocado em xeque por um modelo agrário de produção do campo, pautado no monocultivo. Um modelo de desenvolvimento agrário que, de alguma forma, coloca em xeque aquela visão básica de direito que eu enunciei para vocês no início dessa fala.
é a possibilidade de reconhecimento do outro, para além que a gente viu que esses direitos eles podem ter retrocesso, inclusive em termos legais e positivados, é a base de reconhecimento do outro enquanto sujeito portador de direitos, enquanto sujeito cidadão como eu. E dentro desse processo social de construção de cidadania, que envolve nós discutirmos o que significa saúde, que envolve nós discutirmos o que significa educação. Vamos ter educação pública para todo mundo ou não? Vamos ter educação pública só no ensino médio para todo mundo ou não? Educação pública de qualidade no ensino médio, superior, etc. É isso. Mas envolve também o direito à saúde. O que significa direito à saúde para a gente? O que o cidadão brasileiro deve reconhecer para o outro e, portanto, para si também, como direito à saúde. Direito à saúde envolve para a gente ter acesso a um serviço público de emergência como o SAMU ou de pronto-socorro que atenda todo e qualquer cidadão, ou só, como era 15 anos atrás, só uma pessoa que pode pagar isso vai ter acesso a esse serviço público de emergência. A gente, enquanto cidadão, enquanto sociedade, estamos constantemente, a partir desse debate, a partir desse desafio, a partir dessas resistências, enfrentando essa problemática do que significa direito para a gente. Dentro do direito à alimentação, o desafio que se coloca, e para o direito à água e para o direito à saúde, é um modelo de produção no campo, que produz, que não respeita a natureza, que não respeita a água, que produz uma biodiversidade, uma quantidade cada vez menor de alimentos, que são comercializados por uma quantidade cada vez menor de empresas, que fazem tudo de forma ultraprocessada, que é uma tendência crescente. Estados Unidos, como eu falei para vocês, Estados Unidos, Europa, alimentos ultraprocessados já representam 50% do consumo deles. No Brasil está em torno de 10%, mas é uma tendência crescente. Isso de forma progressiva nas nossas mesas, gerando problemas de saúde crônicos, câncer, obesidade, diabetes, que são os grandes problemas de saúde mundial. Como eu posso discutir isso se eu não discuto alimentação? Como eu posso discutir isso se eu não discuto a questão agrária? Aí eu vou ter que discutir o quê? Vou discutir paliativo. Então, e mais, uma política global que se cerca de mecanismos legais nacionais, como a política de apropriação das sementes. De alguma forma, pensar direito é pensar as relações que estão sendo desenvolvidas no campo. Pensar direito é pensar não esse conceito desenvolvido a partir do direito natural que fala meu direito termina onde começa o dele. Não. Nós, enquanto sujeitos sociais, não nos construímos de forma, por mais que tenhamos nossa individualidade, não nos construímos de forma separada. O direito ele não se constrói de forma separada. O direito ele é basicamente um ato de reciprocidade. O direito é basicamente um ato de reconhecimento recíproco de uma igual cidadania. E nesse sentido, pensar o campo e as relações que vêm sendo desenvolvidas no campo, no monocultivo, são fundamentais. Muito obrigado. Obrigada, professor Eduardo. Antes de passar a palavra, eu acho que tem gente que quer fazer perguntas, né? Eu acho que é muito produtivo. Nossos debates são muito produtivos, porque tem acontecido debates. Eu só queria fazer uma consideração, cumprimentar o professor Eduardo pela excelente palestra.
e refletir com ele no seguinte sentido, né? Se a gente for pensar o direito como nas mediações entre sujeitos, né? Se a gente for pensar a cidadania num processo de reconhecimento recíproco de sujeitos, em contrapartida pensando também que os modelos econômicos são estruturados pelo mercado e que o mercado cada vez mais se apropria de todos os bens, transformando esses bens em mercadoria, né? A gente está vendo aí a ameaça agora da privatização da água, a gente já viu o problema da água diante de um problema econômico muito sério. Então, será que é possível isso, né? Refletir a cidadania e essa intersubjetividade, esses reconhecimentos intersubjetivos num mundo que é dominado pelo mercado, e um mercado que não pensa em pessoas, né? Pensa em dinheiro. Com relação à questão também da agricultura, tem um outro dado da FAO que me parece muito interessante, que a FAO diz, olha, o que garante que a gente não vai morrer de fome, ou que a humanidade não vai sucumbir à fome, é a diversidade, é a biodiversidade, né? A diversidade é que garante que não vai chegar aí uma praga e acabar. Se chegar uma praga, e a gente já viu acontecer muitas vezes isso, pragas atacando monoculturas, a gente viu isso com cacau na época, a gente viu isso com laranja, a gente viu isso com algodão. Então, muitas situações, pragas atacam culturas. Se nós tivermos 4 culturas e tivermos 4 pragas para destruir essas culturas, o que não é impossível nem difícil de acontecer, o ser humano, a humanidade sucumbe pela fome. É um dado da FAO isso, não é uma elucubração minha. Então, são questões que a gente precisa pensar. Então, esse modelo agrícola efetivamente é um modelo que nos assusta e nos preocupa, sobretudo por quê? Porque o modelo agrícola hoje é pensado, sobretudo, não por agricultores, mas pela indústria química. Quem produz semente é quem produz o defensivo e quem produz o adubo. Então, me parece que é uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Quem são as pessoas que estão pensando esse modelo de desenvolvimento agrícola para o mundo, né? O que é que a gente está comendo? A gente tem uma reflexão sobre o que a gente está comendo. A gente está comendo 5 litros de veneno por ano, né? 7,5. A associação que estuda o câncer já advertiu no ano passado que o aumento das sementes transgênicas tem aumentado a incidência de câncer, porque, ao contrário do que se divulga, o transgênico depende muito mais do veneno do que a cultura tradicional, enfim, e os novos modelos que estão vindo aí. Então, queria cumprimentar pela palestra e fazer essas considerações. Eu vou abrir, antes de passar a sua consideração sobre a fala, eu vou abrir para perguntas e depois eu devolvo junto com os dois. Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Por favor, você quer se aproximar? Porque a gente... Vou pedir para você se identificar também. E vamos combinar assim. Vem alguém, faz a pergunta aqui, e aí o próximo já passa o microfone para o próximo para a gente facilitar. Pode ser, gente? Você se identifica, por favor, e faz assim. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu faço o 4º período de Direito. E a minha pergunta é de abstração mais teórica, mas eu acho que é inerente às ciências jurídicas. E você comentou em relação à definição de direito conceitual, essa definição de direito, e de uma visão historicista, explorando muito bem, através da dialética, do materialismo dialético. E a minha preocupação é justamente essa, a subsistência do direito em relação às correntes filosóficas, por exemplo, da época dos contratualistas, Rousseau,
Hobbes, essa passagem do Estado como o terceiro imparcial para manter a paz social. Depois, posteriormente, o positivismo, até a nossa influência do Comte com positivação das ciências jurídicas com Kelsen. E depois, até você comentou sobre o feminismo com a liberdade sartreana, que ela está presente no direito, tá, como representa essa função de assegurar essa liberdade com a corrente existencialista. E eu vejo, não sei, pode ser engano meu, um menosprezo muito grande e as pessoas ignoram, principalmente os acadêmicos, ignoram muito essas matrizes teóricas e essas subsistências filosóficas e sociológicas. Como você colocou, como sendo uma construção histórica, sempre uma atualização do conceito de direito, você, na sua concepção, acho que não teria uma crise por essa crise também filosófica e sociológica por conta dos acadêmicos, por conta da academia, não poderia posteriormente ter uma crise também em relação a esse direito e conceitualmente em relação a essa definição? Então, o professor responde essa e depois a gente continua. Alexandre, muito obrigado pela pergunta, muito interessante. É importante, assim, como tudo está relacionado. Né? Uma reflexão tão simples como essa, do que significa o direito, pauta toda uma construção, por exemplo, de um curso de direito. O que significa direito para mim vai estar intimamente associado a o que esses estudantes eles vão estudar, como eles vão estudar, o que esses estudantes vão estudar, como eles vão estudar e o porquê eles vão estudar. Qual vai ser a ênfase da sociologia nisso? Qual vai ser a ênfase da filosofia nisso? Como eu vou abordar o próprio texto legal? Como eu vou analisar o direito civil? Como eu vou analisar o direito penal? Como eu posso estudar o direito penal a partir da sua historicidade? A partir desse reconhecimento recíproco? O direito penal, de alguma forma, ele está se colocando a favor da cidadania ou não? O direito civil, de alguma forma, ele está se colocando a favor da cidadania e dos direitos fundamentais ou não? Quais matérias que eu vou privilegiar dentro do curso e quais matérias eu não vou? A construção de um curso ou de uma grade curricular dentro de um curso é sempre um ato político e epistêmico, de conhecimento. São indissociáveis. O conhecimento, ele se produz dentro de uma determinada historicidade. Né? Então, assim, por mais que possam parecer discussões que se limitam aos primeiros anos de curso, não são discussões que se limitam ao início do curso. Explicitamente ou implicitamente, discussões como essa estão permeadas em cada uma das cadeiras que vocês fazem dentro do curso e por que elas estão ali. Daí isso é importante quando eu perguntei, em regra, o estudante de direito ele se forma sem ter uma reflexão um pouco mais madura, um pouco mais profunda sobre o que significa o direito. E, infelizmente, com isso, não quer dizer que ele não tenha essa reflexão, mas que a sua reflexão ela vai acabar se pautando por uma reflexão do senso comum. Uma reflexão mais aprofundada sobre um tema como esse ofereceria base para que ele percorresse esse caminho de 5 anos, um caminho longo,
não da mesma forma, mas de forma um pouco mais diversa, mas de forma talvez um pouco mais autêntica, um pouco mais crítica. E aí isso eu falo de uma situação generalizada no Brasil, infelizmente, uma discussão tão elementar como essa, o que significa direito, ela acaba sendo negligenciada nos nossos cursos. Acho que tá bem. Obrigado. Por favor. Tem mais alguém? Você? Achei que você ia fazer pergunta. Estou aqui apressando o nosso palestrante, achando que você fosse fazer mais uma pergunta. Alguém mais uma pergunta, gente? O colega vai ajudar? Professor, boa tarde. Chamado Adriano, estou no 10º período. Vendo a sua palestra, primeiramente parabenizar, muito enriquecedora a nossa. E dentro de economia, a gente não pode esquecer do debate que estamos enfrentando no Brasil atualmente, principalmente no que tange ao novo regime fiscal que está sendo imposto. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, tendo em vista a nossa cidadania, essa construção atual da nossa cidadania face a esse novo regime fiscal, se for aprovado, que está no Senado Federal. Obrigado. Obrigado. Daniel, né? Adriel. Adriel, muito obrigado. De alguma forma, acho que toda a minha fala, ela acabou se permeando essa discussão, e obrigado pela pergunta, extremamente relevante. Esse debate que a gente está tendo hoje em dia, né? Da PEC dos tetos, dos gastos. Da PEC do teto dos gastos. O que está por trás da PEC e da discussão, e tem que estar por trás da discussão da PEC, é o seguinte: quais são os direitos fundamentais, o que é ser cidadão, e quais são esses direitos fundamentais que nós nos propomos a garantir um para o outro. Quer dizer, um regime fiscal, o próprio, é importante a gente falar, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, ele falou assim: olha, a PEC é importante, mas ela é muito severa, então ela terá que logo ser revista. Não são palavras minhas, são palavras do Fernando Henrique Cardoso, em entrevista, salvo engano, para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Então, a gente está numa grande encruzilhada hoje no Brasil, em que é despolitizado toda essa dimensão de direitos. Em que sentido essa PEC ela não vai nos comprometer? É o que a gente estava colocando. Direitos, eles não estão blindados de todo e qualquer risco. Direitos são, de alguma forma, as prioridades e esses compromissos, portanto, fundamentais que nós nos impomos, que são impostos por nós mesmos, a nós. O Estado de Direito, o Estado constitucional de direito, deveria ser esse Estado em favor dos direitos, em que a lógica dele não é uma razão de Estado, mas a lógica dele é efetivar e afirmar direitos. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser debatido. Nós queremos educação pública para o nosso filho? Nós queremos ter um sistema de saúde forte ou não? Agora, infelizmente, o que a gente vê é o ministro da Saúde contra o SUS, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, se opôs contra o código, mas bem alinhado aos interesses. O ministro da Previdência contra a Previdência, o ministro da Justiça dentro de uma política de lei e ordem. Então, assim,
É um horizonte muito estranho, muito obscuro, muito preocupante que a gente se coloca. A gente não pode confundir direito e política, ou direito e economia. O direito, como eu disse para vocês, é o que é ser cidadão e quais são as garantias fundamentais que nós devemos nos garantir enquanto cidadãos. A finalidade da economia, o direito de alguma forma tenta controlar a economia, porque a finalidade da economia é o quê? O desenvolvimento do lucro. Se nossa racionalidade ela se torna uma racionalidade simplesmente econômica, a racionalidade vai ser uma racionalidade simplesmente do lucro. O direito, ele de alguma forma tenta controlar a economia no momento em que ele tenta colocar essa economia a favor do direito, ou seja, da efetivação de direitos fundamentais, da efetivação de cidadania. A gente vê um debate muito despolitizado nessa PEC. A gente tem que discutir um debate que envolve fundamentalmente uma discussão de cidadania, uma discussão da gente e de gerações futuras. 20 anos, a gente está falando de uma geração, é muito tempo. Contudo, as consequências a gente vai ver amanhã. Na verdade, as consequências a gente já está vendo hoje. Eu acho que esse é o debate que a gente não está fazendo no Brasil em relação a essa PEC. Né? Não é apenas um ajuste fiscal. Ajustes fiscais, eles devem ser feitos? Devem ser feitos ajustes fiscais. A Constituição, ela prevê a taxação sobre grandes fortunas. A gente tem um sistema tributário extremamente injusto, um sistema tributário que gera concentração de renda. Não sei se vocês sabem isso, mas o sistema tributário ele gera concentração de renda. Então, assim, não estou falando que devam ser temas ou proposições que devam ser discutidos, ao contrário, cidadania, ela se faz enquanto processo, enquanto construção social, então precisamos discutir isso profundamente. Mas vamos discutir o sistema tributário profundamente, ver as distorções que estão por trás dele? Vamos ver as distorções que estão por trás do sistema previdenciário? Aí sim, eu acho que o debate ele se torna muito mais sério do que ele vem sendo colocado hoje, como se a PEC fosse a grande salvação do Brasil, porque vai fazer a economia crescer, sendo que esse mesmo dado é uma coisa extremamente duvidável. Né? Colocando toda uma geração e nós mesmos diante de um dilema. O que significa cidadania para a gente e esse Estado vai estar a favor ou não na efetivação dessa cidadania? Muito obrigada, professor Eduardo. Mais alguma pergunta? Atrás aqui de... Não sei quem foi primeiro. Boa tarde, eu acredito no seu horário. Eu sou José Carlos, eu sou calouro aqui da instituição, do curso de Direito. Eu queria fazer uma pergunta, Eduardo. Como pensar, eu acho que esse sistema ao qual nós vivemos, ele se desenvolve de uma forma muito, assim, às vezes assustadora, né? Eu acompanhei a instalação de uma hidrelétrica lá no estado do Maranhão, quase na divisa com o Tocantins, e a gente já sabia desses impactos, né, do que poderia acontecer após a instalação dessa hidrelétrica. E aí, no começo da implantação, né, que teve o remanejamento de ribeirinhos, remanejamento de indígenas, e todo esse processo que acontece antes da colocação da hidrelétrica. Agora o problema é a falta de água, né? O rio ele baixou muito, muitos pescadores estão sofrendo por causa disso, e assim, é alarmante a situação que está à volta do entorno do rio, um rio que as pessoas eram acostumadas a ver ele com sua largura imensa, que é o Rio Tocantins. Então assim, como é que a gente pode pensar esses projetos, né? Esses projetos que têm esses impactos? A gente sabe que nós temos grandes projetos no Brasil, que eles são importantes,
para a população, né, para gerar energia, para gerar riqueza, mas como pensar isso sabendo que isso afeta diretamente a existência de pessoas, né, que afeta a alimentação de pessoas, que afeta a vida de outras pessoas? Essa é a minha pergunta. Vou fazer as duas perguntas de uma vez, pode ser? Fazer a das meninas também, né? Vocês se identificam, por favor, também? Boa tarde, meu nome é Michele. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da... Recentemente, a Bayer comprou a Monsanto, que é a maior, que produz as sementes certificadas que o senhor falou, né? E foi assim, um negócio de bilhões de dólares e criou realmente um gigante no ramo do agronegócio. Aí eu gostaria que o senhor assim, explanasse acerca dessa situação. Por favor, obrigada. Começar pela pergunta da Michele. É o que a gente viu. São poucas empresas e essas empresas elas se confundem cada vez mais. Se a gente for olhar, as empresas que são um grupo pequeno de empresas que comandam o mercado de semente, é um grupo pequeno de empresas que comandam o mercado de fertilizantes, um grupo pequeno de empresas que comandam o mercado, a rede internacional de distribuição de alimentos e a própria distribuição desses alimentos. É um mercado que se concentra cada vez mais e essas empresas, geralmente, elas se confundem. E aí a gente, pensando em resistência, que é um debate central aqui da fala, né? Coloquei desafio, isso oferece um dilema e um desafio enorme para a gente em termos de resistência. Porque você tem verdadeiros gigantes com poder econômico enorme, fazendo pressão sobre os estados nacionais em termos federais, estadual e local. Infelizmente, é uma situação que se globaliza. São empresas, poucas empresas, que monopolizam esse mercado, mas a tendência é uma monopolização crescente. A tendência é uma monopolização. A junção da Bayer e Monsanto foi mais um exemplo disso. E isso coloca para a gente um desafio enorme para pensar resistências. Como podemos resistir a isso? E aí, essa é uma inquietação minha, e a resposta ela também não é uma resposta única. Né? Eu acho que... Claro. Só vou fazer uma colocação sobre isso. Com relação... É muito pior do que isso, né? Além desse poder de concentração, as grandes empresas, elas têm um sistema que chama interlocking, que elas têm uma participação cruzada. Tem um texto de uma jornalista que chama, eu não me lembro o nome, mas como as 200 empresas, maiores empresas, controlam o mundo econômico, né? Então, além de elas se concentrarem dessa forma, por meio de fusões e incorporações, elas ainda têm participação. Umas têm ações, participam do Conselho Fiscal e etc. Além disso, para agravar o problema, tem o problema da captura das agências reguladoras. Então, a gente sabe que os técnicos que trabalham nessas empresas são os mesmos que vão dar os pareceres lá para aprovação dos transgênicos e etc. Então, a situação é ainda pior do que essa coisa horrorosa desse monstro que se cria enquanto agente econômico. Muito obrigado, professora. Enriqueceu bastante. Em relação à outra pergunta, são todas indagações extremamente complexas, que é difícil sintetizar em uma resposta. Mas, de alguma forma, a nossa Carta Constitucional, ela fala assim, olha, o Brasil é uma democracia constitucional. Vivemos um Estado democrático de direito. O que significa? Significa votar a cada 4 anos ou cada 2 anos? Mas não apenas.
significa que o grande desafio do Brasil é se abrir democraticamente. Se abrir democraticamente, respeitando direitos fundamentais. Existe uma íntima ligação entre democracia e direitos fundamentais. A vontade da maioria ela não pode suprimir direitos básicos de uma minoria ou de qualquer pessoa. Ao contrário, a democracia ela só se faz a partir do momento que eu reconheço direitos fundamentais, em que direitos fundamentais são guardados e que essa pessoa ela pode participar dentro desse jogo cidadão. Políticas econômicas, com isso, o Estado brasileiro, em termos constitucionais, se afirmando enquanto uma democracia constitucional ou enquanto um Estado democrático de direito, o que ele, de alguma forma, ele está falando? Que políticas econômicas e políticas de desenvolvimento devem ser desenvolvidas desde que respeitam ou respeitando direitos fundamentais e democracia. Por que eu coloco isso? Porque eu acho que um grande passo para evitar um conjunto de violações de direitos é a possibilidade de você abrir a escuta para aquelas comunidades afetadas e respeitar seus direitos fundamentais. Abrir a escuta para essas comunidades, dentro desses processos, das grandes obras que a gente viu, etc. E pensar que, por mais que seja difícil respeitar os direitos fundamentais daquela pessoa, faz parte desse compromisso assumido por todos os cidadãos da democracia constitucional, respeitar os direitos fundamentais de cada uma das pessoas. Então, aquelas comunidades tradicionais, elas têm que ter esses direitos fundamentais também respeitados. Agora, também, isso demanda da gente um grande esforço para, às vezes, pensar a questão para além da superficialidade. É a questão que eu coloquei em relação à água em São Paulo. Às vezes a gente mira a escassez de água em São Paulo como sendo um problema de excesso de consumo, só que o problema não está no excesso de consumo. O problema fundamental não está no excesso de consumo, mas dentro de um modelo agrário que não respeita o meio ambiente. Então, fazer essas reflexões profundas de quais são esses gargalos em relação à água, energia, como nós desenvolvemos, qual é o nosso desenvolvimento, quem está sendo favorecido com esse desenvolvimento econômico, é uma questão essencial. Porque a gente coloca, e isso é uma suposição, não tenho dados para isso, mas a gente coloca às vezes a necessidade de fazer 10 hidrelétricas, mas se a gente for a partir de uma situação que está dada, mas se a gente for fazer um questionamento um pouco mais profundo, a gente pode perguntar, calma aí, mas a gente precisa ir por esse lado? A gente precisa continuar indo por esse caminho? Né? A reflexão, ela está, talvez nem tanto, como desenvolver esse modelo de desenvolvimento respeitando os direitos fundamentais, mas será que esse modelo de desenvolvimento, ele respeita os direitos fundamentais? E será que o que nós entendemos como cidadania é compatível com esse modelo de desenvolvimento? É esse modelo de desenvolvimento que de fato queremos? Talvez a resposta esteja um pouco atrás da sua própria pergunta. Qual modelo de desenvolvimento queremos e quem esse atual modelo de desenvolvimento ele tem favorecido? Porque alguns problemas eles não são colocados como problemas dados ou como situações já estabelecidas, mas a grande vantagem de nos sabermos enquanto sujeitos históricos é que não há perguntas fechadas, não há situações consolidadas. Todas as situações elas podem ser reconstruídas e desconstruídas. Tudo que já dizia o velho barbudo, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Tudo que é sólido pode se desmanchar no ar. Então, por mais que a gente tenha às vezes uma situação fática, olha, precisamos de construir 20 hidrelétricas, precisamos fazer isso e tal. Não, será que esse modelo de desenvolvimento que de fato queremos? Só acrescentando, será que é o modelo de desenvolvimento
que a gente precisa, a gente fazendo uma analogia aqui com o que foi apresentado com relação à agricultura, né? Nós temos grande parte do que é produzido não é o que vai à mesa como alimento, né? O que vai à mesa como alimento para a gente, felizmente, é o que produz agricultura familiar e por assentados, por comunidades tradicionais, etc. Então, esse alimento que é produzido na monocultura em larga escala não é o alimento, né? É a bobagem que se consome, né? É aquilo que nos faz doente, etc, etc. O mesmo eu colocaria, será que esses grandes empreendimentos, eles são necessários? Será que os pequenos empreendimentos de outrora não teriam mais eficiência, eficácia, etc, etc? Será que esse modelo econômico que concentra tudo, será que é o modelo que mais contempla o nosso exercício de cidadania? E se você pensar tudo, em termos de postos de emprego, de trabalho, enfim, em tudo você vai enxergar isso. E outra coisa que a gente não pode esquecer também é o direito, né, dos povos e comunidades a serem consultados sobre isso, né? Os povos, direito de consulta estabelecido lá na Convenção 169 da OIT, que determina que as comunidades têm o direito de serem ouvidas, né, quando alguma coisa vai afetar a vida delas, e isso não tem efetivamente acontecido com relação aos grandes empreendimentos. Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Quando consulta, consulta mal, e quando consulta mal ainda não aproveita o que foi ouvido, né? Então, eu acho que são questões para a gente se colocar também. Vou pedir desculpa, vou passar a palavra para o professor Eduardo encerrar. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Mais uma, para a gente encerrar. E prometo que eu não falo mais. Boa tarde, Eduardo. Meu nome é Gabriel. Você citou o problema do oligopólio das sementes, do mercado de adubo. Inclusive citou aqui o exemplo do nosso país, onde o Estado quer mandar qual semente você deve comprar. Você disse que o direito ele tem que regular a economia. A minha pergunta é o seguinte: você não acha que o grande problema é essa exacerbada mania do Estado querer controlar a economia e com isso acabar atrapalhando os proprietários de pequenas terras que querem cultivar e tentar competir com essas grandes empresas? É isso a minha pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu acho que muito interessante a sua pergunta, porque eu não partiria de um pressuposto tão maniqueísta. Quando a gente fala de direito e Estado, a gente sempre está discutindo o que o Estado deve controlar e o que o Estado não deve controlar. Há um exacerbado direito do Estado de controlar? Para mim, em relação a algumas questões, sim. Por exemplo, quando o Estado ele quer regulamentar e, de alguma forma, favorecer determinados grupos econômicos no consumo da questão das sementes, com certeza. Quando a gente vivencia um Estado penal crescente, em que fala, um determinado discurso liberal fala, precisamos de um Estado mínimo, mas um Estado penal máximo e crescente, eu também acho, com certeza, né? A questão não é, eu acho que o debate hoje em dia sobre o Estado, ele acaba sendo um debate colocado por determinados grupos de forma muito maniqueísta. O Estado é bom, então ele deve ficar, o Estado é mau, então ele deve ser retirado. Eu acho que isso a gente tem uma visão ingênua, não estou falando que é a sua posição, mas estou falando que a gente tem uma visão ingênua, a gente, que eu falo de determinados grupos, tem uma determinada visão ingênua em relação ao Estado. Né? A professora Cristina, ela colocou assim, olha, faz parte dessa estratégia global a cooptação das agências reguladoras. Para o desenvolvimento do capital internacional é fundamental o quê? Que existam essas agências reguladoras para que, inclusive, haja essa cooptação. Aí a gente começa a ver, quando existe esse tipo de determinada política pública, que começa a negar
Um Estado que se propõe ser um Estado democrático de direito, direitos fundamentais, aí a gente começa a ver um problema aí. Eu acho que, só tentando colocar um pouco mais de complexidade na sua inquietação, a pergunta é, e a resposta ela nunca vai ser certa, porque toda resposta ela está sujeita a erros. Um caminho que a gente segue pensando que pode ser o caminho correto, mas para frente a gente pode falar, não, olha, esse aqui é o caminho errado, vamos precisar mudar de postura. Não é se o Estado ele deve regular menos ou o Estado ele deve regular mais. A questão não é essa. Não é, o Estado é bom, o Estado é ruim. Não é essa. O Estado ele sempre tem que se colocar a favor de direitos fundamentais. E o Estado ele deve adentrar a economia, o Estado ele deve adentrar, o Estado não, o direito deve tentar regulamentar, o direito do Estado, o Estado de Direito deve tentar regulamentar a economia, deve tentar regulamentar a política em favor da cidadania, em favor de direitos fundamentais. E aí essa dosimetria do mais ou menos, imagino que o tom ou parâmetro para isso está no direito. Por causa disso. Porque direito é o que é ser cidadão para nós, nesse ato de reciprocidade. Né? Então, acho que a resposta à sua pergunta não deve estar no mais Estado ou menos Estado. Até mesmo porque, hoje em dia, quem defende menos Estado oculta que está defendendo menos Estado de forma seletiva. De forma seletiva. Como eu falo de forma seletiva? Geralmente oculta que está defendendo de forma menos Estado em direitos sociais, mas está defendendo mais Estado em termos penais. Penal. Em termos de regulação da economia, em termos de agência de controle. Então esse é o grande lado oculto desse debate maniqueísta, que geralmente é colocado de menos Estado é bom, mais Estado é ruim. Não. A questão é, o Estado ele não é uma razão em si. Não existe uma razão de Estado, ou não deveria existir uma razão de Estado. O Estado, enquanto construção social, eu acho que esse é o grande ganho do Estado democrático de direito, é colocar, olha, o Estado ele não existe como uma razão em si. O Estado, se ele tem alguma finalidade, é para garantir direitos fundamentais. Como ele vai garantir direitos fundamentais, isso é um caminho que nós, dentro desse debate sobre o que significa ser cidadão, vamos descobrir acertando e errando. Só eu gostaria de agradecer bastante o convite da professora Maria Cristina, foi um espaço bastante enriquecedor. Me coloco aberto para outros momentos, para outras reflexões. Foi muito legal poder pensar com vocês aqui. Quando a gente sai de espaço como esse, a gente sai pensando, poderia falar assim, nossa, eu podia dar aquela resposta melhor de outra forma. Bom ser professor e ter um acompanhamento em sala de aula que você pode parar e falar assim, olha, não sei responder direito, ou no outro dia virar e falar assim, olha, pensei melhor na sua questão e acho que o que eu respondi é diferente, etc. E aqui com vocês eu não vou ter essa oportunidade de forma tão imediata. Espero receber novos convites como esse e poder continuar pensando e amadurecendo junto com vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todas e a todos mais uma vez. Muito obrigada por terem permanecido até agora, por terem promovido o debate. Agradecer ao professor Frederico Fleischer, que permite que a gente tenha esses momentos tão proveitosos. Muito obrigada a todos vocês. Até uma próxima. Aplausos para o Frederico, que vai entrando aí.